Por acaso é bom pedir nele para fazer live sobre isso, sobre esse assunto, porque na minha cabeça também estava a girar muita coisa. E falei, não, quando eu vi você Mas, escrever, falei assim, não, você tem bagagem para falar disso, agora tem que nos ensinar a falar disso. A sério. mas olha, por acaso, vamos tipo, ver se mais pessoas entram. Ter uma conversa aqui, as pessoas que se juntarem também. Eu tenho a perspectiva que as pessoas que nos conhecem vão estar aqui. E aí eu quero ver que as pessoas que nos conhecem estejam aqui. Que estão aqui, pá, porque isso aqui é uma conversa simples, uma conversa também que cada um pode comentar, pode dar comentário, se calhar ajuda também para nosso entendimento sobre isso. A live é sobre o Hamilton, o automobilista de Fórmula 1, que ganhou uma nomeação por parte da família real britânica. Foi nomeado Cavaleiro da Ordem Imperial Britânica, que é um título que é atribuído a pessoas que tenham feito coisas... aliás, coisas patriotas pelo país, coisas altamente importantes para a coroa britânica. E então nós vamos falar sobre as controvérsias disso, a forma como algumas pessoas partilham isso como se fosse uma coisa de se comemorar assim de ânimo leve, sem haver uma certa crítica, sem haver uma certa discussão à volta disso. E então eu partilhei, não sei, tipo, quem tiver aí querer dar uma vista de olhos no story, eu partilhei isso nos stories. Estão lá três sequências de stories a explicar, aliás, que mais ou menos resumem o meu ponto de vista em relação a isso. E o Feliz Melo viu e respondeu, e ele sugeriu bora fazer uma live sobre isso, porque eu acho que há muita gente que não está, aliás, que está a partilhar isso como se fosse uma coisa tão simples como uma pessoa negra que chegou num espaço de super tipo privilégio e que merece ser idolatrado e que merece ser celebrado. Para mim é importante. Eu te convidei para fazer, grava isto. Eu te convidei para fazer esse live porque é importante para mim. Que eu estou a falar, tipo, às vezes nós estamos nessa luta, nós todos queremos levar essa luta para frente. Mas às vezes acabamos de fazer alguma coisa que às vezes não sabemos que vai ajudar ou nem uma coisa concreta, porque essa luta está ligada com muita coisa. Não é só não é só isso que, tipo, de racismo, vamos falar de preconceito, está ligado, temos que começar da origem, porque ninguém consegue pegar tudo. Por isso, quando eu vi o seu post, eu achei que o seu post é um post muito interessante, porque é um post que explica mais ou menos, mais ou menos em que isso pode enquadrar, porque as pessoas às vezes não sabem. Só lá vão ver, uma pessoa preta conquistou, chegou a um ponto mais alto, foi condecorado, não sei o quê, ser uma pessoa preta. Mas quando nós vamos falar dessa luta, nós também temos que ver também sobre também genocídio, sobre também capitalismo, sobre muitas coisas, está ligado tá a ver, com essa coisa toda do povo negro. Por isso, eu achei que você é a pessoa melhor, porque aquele post, tipo, eu estava pensando na minha cabeça, primeiro nem coragem tinha para pensar sobre isso, para escrever isso. Sério? Porque eu fiquei contigo. Porque até eu fiquei com medo, porque muitas pessoas já partilharem, muitas pessoas já tomaram aquilo como uma conquista boa. E então, tipo, é uma forma também de dizer, tipo, estamos aqui, estamos descontraídos, estamos de boas e, tipo, queremos falar sobre essa questão, tipo, assim, de uma forma descontraída, mas avisar também que é um tema muito doloroso. Muito. Não é um tema, assim, para ser levado de ânimo leve, não é? Mas nós, pessoas negras, pessoas racializadas no geral, já estamos tão doentes e tão perseguidos por essa questão racial, que eu acho que também merecemos ter uns espaços assim, de podermos estar assim descontraídos, de boa, sem... Tipo, foi uma cena de última da hora. Não, mas é verdade, porque às vezes acaba... Como, por exemplo, eu e você, às vezes a nossa conversa acaba só nesse meio dos problemas, nunca mais passamos desse problema, porque cada vez que nós vamos conversar sobre um problema, ou a morte, ou uma pessoa que foi vítima de racismo, outra coisa. Tipo,
a nossa conversa quase, a nossa ligação toda, os negros quase no mundo, tem a ver com o sofrimento, que isso também nós temos que ter um tempo para nós podermos conviver e viver, né? Yeah. Mas está de parabéns, entregar o seu trabalho para avaliação. Sei que vai correr tudo bem. Isso já é um momento já para te falar, Para está de celebrar, parabéns. né? Tchim, Para tchim. celebrar, né? Pronto, não sei se queres começar a falar tipo, sobre o percurso do Hamilton, quem é que é o Hamilton, e na Fórmula 1. Pá, não sei, se queres começar por aí? Olha, por acaso eu admiro muito, Luiz. Muito, muito, muito. Eu acho que a primeira vez que eu vi, que eu, tipo assim, conheci, fui pesquisar sobre ele, quando ele começou a levantar mais essas questões raciais. Eu não conhecia porque não sabia da Fórmula 1. Mas eu sei que ele tem 7 títulos e essa semana passada ele perdeu o título porque ele foi injustiçado e foi isso. E até ele tem um problema que talvez vai ser aprendizado porque não fui na tomada de prêmios porque o Mercedes não concordou e ele está nessa coisa. E a única coisa que eu sei que ele é uma pessoa preta e os pais, a mãe é britânica e o pai é brasileiro. E ele tem esse percurso e tem muito envolvimento nessa questão raciais e financia muito em termos de educação. Por exemplo, ele está a financiar agora que as pessoas negras podem aprender mais sobre as engenharias para poderem estar, porque a Fórmula 1, como tipo, o desporto só não é só corrida, tem também a parte essa parte toda de coisa, que ele também quer ver pessoas negras aí. E ele financia muito a educação das pessoas, por exemplo, engenheiros, para poderem estar nesses lugares. Também que ele também dá para as pessoas do Brasil, que ele fala também sobre povo negro, que ele qualquer coisa que ele pode fazer é para tentar ajudar para as pessoas negras poderem chegar num patamar como ele, para ocupar esse espaço depois que ele parar, ele podia fazer. E o sonho dele é que talvez uma mulher um dia pudesse estar também na Fórmula 1. Isso é um percurso que se calhar muitas pessoas não sabem, só ver também foto de Luís, e é isso. Eu Isso. também. Eu comecei a ouvir mais a falar sobre o Hamilton, mais ou menos quando foi a questão do. Quando surgiu o movimento Black Lives Matter e as pessoas saíram à rua pelo George Floyd, pela Breonna Taylor e por todas essas pessoas vítimas de racismo sistémico e de brutalidade policial. E eu vi um momento em que ele estava a ser severamente criticado, mesmo pelos responsáveis pelas corridas da Fórmula 1 e etc., pelos posicionamentos que ele estava a tomar. E ele afirmava mesmo que estava na luta, estava no movimento e que sentia-se envergonhado de que outras pessoas não se posicionassem, pessoas que estavam em lugar de poder e etc, etc, etc. Só que isso não é das coisas que mais me choca nesta fotografia e nessa condecoração. Tipo, não é das coisas que mais me assusta, assim. O que mais me assusta é o facto de não haver essa ligação imediata da família real com colonialismo, racismo e imperialismo. Essa falta de conexão de ideias, tipo, como é que não é lógico que uma pessoa que está dentro do movimento Black Lives Matter e que está no movimento antirracista, como é que as pessoas não conseguem parar para pensar que é tipo muito contraditório o facto de ele receber um prémio das mãos da família real. E eu, tipo, às vezes eu fico, ok, mas isso não será um tema, tipo, bué, celebridades britânicas muito fora da nossa realidade e muito longe da nossa realidade? Tipo, meu, é um gajo britânico, milionário, da Fórmula 1, e tipo, qual é que é a ligação dele connosco e porque é que é importante falar sobre a família real e porque é que
E por que é que um tema que parece aparentemente tão distante da nossa realidade é tão urgente? Porque eu vi tanta gente negra, tanta gente africana, nesses sites de empoderamento negro, de black money, não sei o que, que também já é problemático. Eu vi muita gente desses movimentos e pessoas que tiveram, inclusive pessoas que tiveram comigo, mesmo nas marchas pelo Bruno Candé, tipo na marcha pelo Bruno Candé, que também era marcha pelo George Floyd, e assusta-me que haja essa desvalorização. Aliás, não é desvalorização, eu ainda não percebi muito bem. Porque as pessoas, parece que há uma conexão de ideias com o facto de a família real viver por cima de um privilégio racista, um privilégio... É tudo problemático. Não é problema. E então eu acho que as pessoas não fazerem essa sequência de ideias é muito preocupante, não é? O facto dele aceitar, eu fico preocupada em ele ter aceitado. Há muitas personalidades negras que já rejeitaram esse prémio. Ou seja, e ele também, sendo uma pessoa que já desafiou a Fórmula 1, como é que ele não iria conseguir desafiar a família real, que já está quase a cair, aquele império? Acho que o império está mesmo. Eu acredito que aquele império vai cair, aquela família é inconcebível, aquilo é inconcebível. Eu não sei se estou só a ver, porque as pessoas não sabem, não sei se está a ver, Neuza. Este aqui, se a pessoa está a ver, este aqui estava a falar deste aqui. Este aqui que estamos a falar. Esse negro aqui, Luís. Isso. Pode explicar. Pode explicar, Neuza, aí. Mas olha, eu tenho uma cena muito importante para dizer aqui, que é a primeira vez que eu não vi essa cena no Instagram. A primeira vez que eu vi essa cena não foi no Instagram. Eu vi essa cena da condecoração nas notícias, na televisão. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Eu estava tipo a fazer o meu projeto, não sei o quê, faltava pouco para submeter o projeto. E eu levantei a cabeça e eu vi, e quando eu vejo... E o próprio jornalista, que fez essa passagem do Hamilton na televisão ontem, ele sabia o que estava a fazer. Ele sabia o que ele estava a fazer, sabes porquê? Porque ele fez uma sequência de imagens, ele conseguiu dizer Hamilton envolvido em polêmicas, do Black Lives Matter, e depois mostravam ele a ajoelhar-se, e a seguir mostraram ele a ajoelhar-se para a família real. Há aí uma conotação de ideias, estás a ver? A pessoa que fez a reportagem ontem sabia o que estava a fazer. Tipo, ou seja, o facto das pessoas não lhes dar um clique em relação ao porquê que ajoelhar-se para todas as vítimas de violência racial e, ao mesmo tempo, ajoelhar-se para receber uma condecoração colona de herança colonial, uma condecoração de herança racista do Império Britânico, dos impérios mais violentos durante a transação de pessoas escravizadas e durante o assentamento nas colónias. Como é que isto não faz um clique nas pessoas? E depois foi uma cena muito interessante, que foi o facto de quando eu vi o Príncipe Charles a meter a espada aqui no... Havia aquela espada, né? A espada que eles pegavam, né? Que ia na África, né? Eles faziam como... Eu pensei, mano, tu não tens medo. Tipo, tu não tens medo. A mesma espada que era utilizada para desbravar mato até encontrar a cabeça do teu avô. Tu não tens medo. Tipo, eu fiquei muito assim, mano, deu uma impressão ver aquela espada ao pé do pescoço dele. Eu fiquei tipo, isto não, ninguém pode estar a achar isto normal, tipo, ninguém pode estar a achar isto normal. E é tipo triste, é triste. Não sei se queres acrescentar alguma coisa agora. São heranças que vêm, nós sabemos da África, são heranças que nós estamos a falar de herança colonial, escravatura. Ouros que são todos recursos que foram roubados lá de África. E todo mundo sabe que ninguém que está dentro da luta antirracista nunca vai concordar com aquela gente.
E ele, até ele mesmo, não concorda com aquela gente e desafia aquela gente todo dia. Eu só acho, o que aconteceu? E esse prêmio que ele foi receber, ele já, 2020, que ele foi chamado, que foi, nesse prêmio, não é de hoje que ele já foi. Ele não aceitou, acho que ele nem aceitou, desde 2020. É por isso eu fui lendo algumas coisas, fui conotando isto com a perda. Por quê? Porque se ele não aceitou desde 2020, só depois que ele perdeu, e nem que ele perdeu mesmo, foi roubado, porque ele foi roubado. Sabe? Porque nós, como eu e você, estamos dentro de um sistema racista, estamos a trabalhar dentro do sistema racista, estamos a viver lá aí, nós sabemos todo dia, com a nossa conquista dentro daquele sistema, não é uma conquista que vai durar. Nós sabemos que eles também vão atrás de nós um dia. É isso que aconteceu. Hamilton está fazendo sucesso, ele está a trabalhar, mas olha, ninguém vai concordar com um homem negro vai ganhar 7 títulos na Fórmula 1. E depois disso não vai tipo, vai deixar ele. Não vou deixar ele só assim. Vão começar agora a fazer fraude contra ele. Eu acho que ele quer, tipo assim, está se sentindo injustiçado. Tipo, para mim, eu falo assim, ele quer aceitação agora. Porque sabe, sem aceitação, isso vai piorando ainda mais. E pode acabar a carreira. Eu analisei isso assim, porque era impossível.